Você já viu aquele tipo de post, geralmente de algum perfil com foto de espada no avatar, falando que na época dos cavaleiros, palavra valia mais que contrato e os homens de verdade viviam por um código de honra. É bonito, quase em cada detalhe, uma mentira romantizada que a cultura pop passou séculos polindo até ficar brilhante. Então hoje a gente vai conhecer o argumento final contra esse conto de fadas. Seu nome é William Marshall. Morreu em 1219. Foi chamado ainda em vida de o maior cavaleiro que já existiu. E se você entender de verdade como ele chegou lá, quem ele serviu, o que ele fez, o que precisou engolir e quem ele precisou enterrar, você nunca mais vai conseguir dizer nasci na época errada com a cara limpa. William Marshall nasceu por volta de 1147, segundo filho de um nobre de escalão médio da Inglaterra. E se você acha que segundo filho de nobre soa bem, precisa entender o que isso significava no sistema feudal. Nada. A terra ia para o primogênito, o título ia para o primogênito. Como segundo filho, você não herdava um castelo, você herdava uma espada, um cavalo e a esperança de ser útil o suficiente para algum senhor mais rico não te mandar embora. E ainda na infância, William teve uma prévia do que aquele mundo realmente era. Com cerca de 5 anos, foi entregue como refém ao rei Estevão durante um conflito com o pai. Prática comum na época, você deixava um filho como garantia de acordo. O pai de William, em determinado momento, basicamente chamou o blefe do rei, sinalizando que não se importava tanto assim com a vida do menino. William cresceu sabendo, na carne, que num mundo de nobres e reis, você era ficha de negociação antes de ser pessoa. Se você acha que isso moldou um homem diferente do que a cultura pop vende, você está certo. Adolescente sem perspectiva, foi mandado aprender ofício militar na Normandia. Os torneios medievais do século XII não eram competições esportivas com plateia bebendo vinho. Eram eventos em que grupos de cavaleiros armados se engalfinhavam em campo aberto num simulacro de batalha que resultava em mortes, ferimentos permanentes e muita negociação em cima dos perdedores capturados. O modelo econômico era simples. Você capturava um adversário, tomava o cavalo, tomava a armadura e negociava o resgate. Era trabalho. Trabalho violento, mas trabalho. William Marshall passou anos vivendo disso e era excepcionalmente bom. Há relatos de que chegou a capturar mais de 500 cavaleiros ao longo da carreira em torneios. Cada captura era uma transação. Cada torneio era uma sessão onde o produto era violência e o pagamento vinha em resgate, equipamento e reputação. E reputação naquele mercado era a moeda que te abria portas. Foi com essa moeda que William entrou no radar da família Plantageneta, a dinastia que governava a Inglaterra, e governava aqui tem que vir com aspas, porque a forma mais honesta de descrever o Plantageneta médio é família funcional com tendência severa para a guerra civil interna. Henrique II brigou com o arcebispo Thomas Becket até alguém matar o sujeito numa catedral. Depois brigou com os próprios filhos. Os filhos brigaram entre si. Era uma novela de sangue com produção de alto orçamento. E William Marshall precisou navegar por dentro de tudo isso sem se afogar. Serviu o jovem rei, que foi coroado em vida, mas nunca chegou a governar de fato. Serviu Ricardo Coração de Leão, militarmente brilhante e politicamente ausente. Serviu João Sem Terra, o anti-herói de toda a saga, impopular, tático quando convinha e catastrófico na maior parte do tempo. Cada troca de senhor era um risco calculado. Em pelo menos uma ocasião, William foi afastado da corte por suspeita de envolvimento com a esposa de um dos príncipes. Nunca ficou provado nada, mas no jogo de rumores e influência, até a sombra de um escândalo podia te custar a cabeça. Ele sobreviveu, esperou, voltou. Isso não é honra no sentido que o meme de internet usa. É inteligência política funcionando a pleno vapor num ambiente onde o erro de cálculo custava pescoço. A lealdade de William era real, mas era uma lealdade que entendia de contexto. Ele servia porque entendia que o sistema exigia compromisso declarado e porque soube escolher, na maior parte do tempo, em qual rei apostar. No final da vida, William chegou ao topo de um jeito que tem quase uma lógica gráfica. Ele durou mais que todo mundo. Com mais de 70 anos, raridade biológica para a época, foi nomeado regente do jovem rei Henrique III, um menino de 9 anos que herdou um trono em pedaços. A Inglaterra estava no meio de uma invasão francesa, com barões rebeldes e a coroa ameaçada de todos os lados. E foi William, um velho com currículo de guerras, torneios, intrigas e serviço a 4 reis, quem segurou o país na base do prestígio acumulado. Ele confirmou e implementou a Magna Carta.
não por iluminismo, mas porque era a solução que mantinha o sistema de pé, inclusive com ele dentro dele. O Cavaleiro Perfeito terminou a vida como bombeiro de um incêndio que ele mesmo, em parte, ajudou a alimentar. Depois que morreu, o trabalho de mitificação começou rapidinho. Cronistas escreveram uma biografia em verso onde William é leal, corajoso, justo, um modelo para todos. As partes de oportunismo, cálculo político e sobrevivência em cortes disfuncionais foram aparadas ou ignoradas. E assim nasce o Póster, o Cavaleiro Perfeito, o Homem de Honra, um produto editorial construído depois que o homem real não podia mais contradizer a narrativa. Quando alguém hoje suspira dizendo que naquela época os homens eram de palavra, está romantizando um sistema onde essa palavra era sustentada pela ameaça de ferro, onde o código servia a quem tinha armadura cara para cumpri-lo e onde as pessoas sem castelo e sem sobrenome útil morriam de fome ou em guerras de barão que não entendiam e não os beneficiavam em nada. William Marshall foi corajoso. Foi, tecnicamente brilhante, sem dúvida. Mas usar a vida dele como prova de que antes as coisas eram mais puras é o mesmo que olhar só para as luzes do ringue e ignorar o chão de sangue embaixo. Antigamente não era um mundo melhor. Era a mesma mistura de ego, medo e interesses, só que com muito menos anestesia e muito mais aço. Depois de conhecer o manual completo de sobrevivência de William Marshall, os torneios como trabalho de risco, os reis impossíveis, as lealdades calculadas e a mitificação cuidadosa que veio depois da morte, você ainda acha que nasceu na época errada?